Romantismo no Brasil. Na segunda metade do século XIX, surgiu um dos melhores prosadores da literatura brasileira, Machado de Assis. Sua obra traz o ambiente do Rio de Janeiro, do Segundo Reinado e dos primeiros anos da República, um período de muitas mudanças no cenário e na vida brasileira. Machado de Assis, entretanto, ultrapassa os limites locais com sua invulgar agudeza na penetração da alma humana e confere ao romance brasileiro uma profundidade e uma dimensão raramente atingidas por outros escritores brasileiros. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, de Machado de Assis, tradicionalmente tem sido apontada como o marco inicial do realismo no Brasil. Contudo, essa nova postura artística já se esboçava desde a primeira metade do século XIX, no interior do próprio romantismo. A observação da produção literária dos escritores da última geração romântica, dos anos 60, 70, revela a existência de umas tendências que apontavam cada vez mais para uma literatura preocupada com seu tempo, o que caracterizaria o realismo alguns anos depois. São exemplos dessas tendências a objetividade das descrições de certos romances, como Senhora, Lucila e O Cabeleira, e o sentimento libertário e formador da poesia social de Fagundes Varela e Castro Alves. Essas obras, em parte já distanciadas de algumas posturas iniciais do romantismo, como o exotismo, a fuga da realidade, o mal do século e outras, apresentam o início de um processo que culminaria numa forma diferente de sentir e ver a realidade, menos idealizada e mais verdadeira e crítica, a perspectiva realista. Machado de Assis, a linguagem pensante. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, mestiço de origem humilde, filho de um mulato carioca, pintor de paredes e de uma imigrante açoriana. Apesar de ter frequentado apenas a escola primária e de ter sido obrigado a trabalhar desde a infância, alcançou alta posição enquanto funcionário público e obteve consideração social numa época em que o Brasil ainda era uma monarquia escravocrata. Foi tipógrafo e revisor em casa editora. Admitido à redação do Correio Mercantil, começou a publicar seus escritos em vários jornais e revistas. Na década de 60, escreveu todas as suas comédias e os versos ainda românticos de Crisólidas. Em 1869, casou-se com uma senhora portuguesa de boa cultura, Carolina Xavier de Novaes, sua companheira até a morte, e que lhe iria inspirar a personagem Dona Carmo de Memorial de Aires. Amparado por uma carreira burocrática, primeiro no Diário Oficial e depois na Secretaria de Agricultura, o escritor pôde entregar-se livremente à sua vocação de ficcionista. Machado de Assis foi jornalista, crítico literário e crítico teatral, teatrólogo, poeta, contista e romancista. De sua extensa e variada obra sobressai o Machado de Assis contista e romancista, não só preocupado com a expressão, com a técnica de composição, mas também com a articulação dos temas, com a análise do caráter e do comportamento humano. Podemos identificar em sua produção dois grupos de obras, porém sem prejuízo de sua perfeita unidade. Ao primeiro grupo pertencem Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva, e Aia Garcia, obras que apresentam características mais gerais do romance do século XIX do que propriamente da herança romântica. Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura
uma segunda etapa da produção de Machado de Assis. A partir dessa obra, ele se revela um gênio na análise psicológica de personagens, tornando-se o mais extraordinário contista da língua portuguesa e um dos raros romancistas de interesse universal, conforme atestam inúmeras traduções das suas obras mais apresentativas. Nesse grupo, incluem-se os romances Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Ares. Machado de Assis escreveu por volta de 200 contos, como ocorreu com o romance. O conto machadiano estreou em pleno romantismo, Contos Fluminenses, 1869, e sofreu significativa mudança de perspectiva e de linguagem a partir da coletânea Papéis Avulsos, 1882. Uma obra que representa para o gênero a mesma revolução para o romance significou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dentre seus inúmeros contos destacam-se O Alienista, Missa do Galo, A Cartomante, Noite de Almirante, Teoria do Medalhão, O Espelho, Cantiga de Esponsais, Sereníssima República, Verba Testamentária, Perspicaz e quase ferino na análise da alma humana. Machado de Assis criou a obra extremamente inovadora, que permanece viva atual, gerando polêmicas e conquistando a estima de sucessivas gerações